Meu nome é Vicente. Sou professor de História e há anos estudo o folclore brasileiro, viajando pelo país atrás de relatos e evidências de lendas populares. Sempre fui um homem racional, cético por natureza. Para mim, essas histórias eram apenas formas que as pessoas encontravam para explicar o inexplicável. Contos passados de geração em geração, sempre exagerados, sempre deturpados. Mas uma coisa eu aprendi da pior forma possível. Existem histórias que não devem ser investigadas. Existem lendas que não são apenas lendas. E o Corpo Seco é uma delas. Minha viagem me levou a uma cidadezinha esquecida no interior do Paraná, chamada São Bartolomeu das Almas. Um lugar pacato, pequeno, onde todo mundo se conhecia. Cheguei lá após ouvir rumores de que havia uma fazenda abandonada nos arredores da cidade onde ninguém ousava pisar. Diziam que aquele lugar estava amaldiçoado. Comecei a perguntar sobre a fazenda no único bar da cidade, mas a reação dos moradores foi estranha. O silêncio tomou conta do ambiente, e os poucos que ousaram me encarar tinham expressões carregadas de medo. "Moço, é melhor você esquecer esse assunto", disse um dos mais velhos, sem me olhar nos olhos. "Esse lugar é coisa do diabo", mas um homem aceitou falar comigo. Seu nome era Ambrósio, um ancião de rosto enrugado e olhar perdido. Sentamos em uma mesa no fundo do bar, longe dos ouvidos curiosos. Ele acendeu um cigarro com dedos trêmulos e me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Era puro medo. "Você quer saber sobre o Corpo Seco?" Ele perguntou, a voz baixa, como se temesse ser ouvido. Eu assenti. "Então me escute bem, moço, porque depois que você conhece essa história, ela nunca mais te deixa em paz." A forma como ele disse aquilo fez um calafrio subir pela minha espinha, mas continuei ouvindo. "Aqui, há muitos anos, existiu um homem chamado Joaquim dos Anjos, mas de anjo ele não tinha nada. Era um monstro." O velho tragou o cigarro profundamente antes de continuar. Joaquim era um fazendeiro rico, dono de muitas terras, mas também era um homem cruel. Matava os empregados por qualquer motivo, batia nos filhos, torturava a esposa. Era um verdadeiro demônio. Engoli em seco, mas continuei ouvindo. Um dia, sua esposa se cansou dos abusos e tentou fugir com as crianças, mas Joaquim descobriu. Pegou a mulher e os filhos e... Ambrósio engoliu em seco, como se a simples lembrança fosse dolorosa. Ele os trancou no celeiro e ateou fogo. Senti um nó na garganta. A cidade inteira ficou horrorizada, mas ninguém fez nada. Todos tinham medo dele. O velho apagou o cigarro e me olhou nos olhos. Mas parece que Deus também não quis perdoá-lo. O que aconteceu com ele? Ele ficou doente. Um mal sem nome. O corpo dele começou a secar. A pele grudou nos ossos. Os olhos afundaram na cara. Ele ficou assim, apodrecendo em pé. Não morria, mas também não vivia. A respiração de Ambrósio ficou pesada. Quando ele finalmente morreu, a terra recusou o corpo dele. Não adiantava enterrar. No dia seguinte, o cadáver aparecia revirado para fora da cova. Tentaram queimar, mas o fogo não pegava. Foi então que o padre da cidade declarou: "Nem o céu, nem o inferno querem esse homem." Um silêncio pesado se instalou entre nós. "Então ele continua aqui", murmurei, mal acreditando no que dizia. Ambrósio apenas assentiu. "Ele não descansa. E quem se aproxima da fazenda, ele leva." Eu deveria ter ido embora naquele momento, mas minha curiosidade foi maior. Na manhã seguinte, aluguei uma velha caminhonete e segui pelas estradas de terra até a tal fazenda. O caminho era isolado, com árvores retorcidas se curvando sobre a estrada, como se tentassem impedir minha passagem. O céu estava nublado, pesado, e o silêncio era opressor. Após uma hora dirigindo, vi a entrada. Um velho portão de ferro enferrujado com uma placa quebrada onde se lia Fazenda dos Anjos. Meu estômago se revirou. Entrei. A casa principal estava em ruínas, as janelas quebradas, as paredes cobertas de limo e rachaduras. O celeiro onde Joaquim havia queimado sua família ainda estava de pé, mas sua estrutura parecia podre. O ar estava estranho, pesado. Caminhei até a varanda da casa. A madeira rangeu sob meus pés.
Então ouvi um sussurro. Meu sangue gelou. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Então o cheiro veio. Podridão. Era como carne velha, algo morto e apodrecendo há dias. Tapei o nariz com a mão, mas não adiantava. O fedor estava impregnado no ar. Foi então que ouvi o som de passos dentro da casa. Meu coração disparou. Eu estava sozinho. Ou deveria estar. Segurei a lanterna e, devagar, empurrei a porta. Ela rangeu, revelando um interior escuro e decadente. O chão estava coberto de poeira. Teias de aranha pendiam do teto. Dei alguns passos hesitantes para dentro. O silêncio era absoluto. Então, uma risada fraca ecoou pelos corredores. Engoli em seco. A lanterna começou a falhar, piscando violentamente. Foi quando vi... No final do corredor, parado, me olhando, estava ele. O corpo seco. Sua pele parecia couro ressequido, grudado nos ossos. Os olhos eram 2 buracos negros, profundos, sem alma. A boca se contorcia num sorriso impossível, grotesco, revelando dentes amarelados e apodrecidos. Ele não se moveu, mas eu senti. Ele me via. Então ele sussurrou: "Você não deveria estar aqui." Meu sangue congelou. O chão rangeu de novo. Ele se moveu. Corri. Saí da casa, tropeçando nos degraus da varanda, desesperado para chegar até o carro. Mas algo segurou meu tornozelo. Olhei para baixo. Uma mão saía da terra, esquelética e podre, apertando minha perna. Soltei um grito e chutei com toda a minha força. A mão soltou, mas o chão começou a tremer. Vozes surgiram no vento. Lamentos. Corri até a caminhonete e bati a porta com força. Girei a chave. O motor não pegou. No retrovisor, vi o corpo seco se aproximando. Girei a chave de novo. O motor rugiu. Pisei fundo no acelerador e a caminhonete disparou pela estrada. No espelho, vi a fazenda ficando para trás. Mas então, vi outra coisa. O corpo seco ainda estava lá, mas sua boca se movia, sussurrando algo. Não pude ouvir, mas eu sabia que ele ainda me via e que, em algum momento, ele viria me buscar. Meu nome é Rafael, sou caminhoneiro e já viajei por quase todas as estradas do Brasil. Vi de tudo: acidentes horríveis, aparições estranhas, lugares que pareciam amaldiçoados. Mas nada mesmo se compara ao que aconteceu comigo numa estrada deserta do Mato Grosso do Sul. Era final de outubro, época das chuvas, e eu tinha uma carga para entregar no interior. O tempo estava estranho, com nuvens escuras cobrindo o céu desde cedo, mas segui viagem mesmo assim. A estrada era estreita e mal iluminada, cercada por uma vegetação densa e sem sinal de vida por quilômetros. A noite caiu rápido e trouxe com ela um silêncio esquisito, daqueles que fazem o coração bater mais forte. Não havia um único carro na estrada, apenas o som do motor do meu caminhão e o barulho da chuva começando a cair em gotas pesadas no para-brisa. Eu dirigia atento, mantendo meus olhos fixos na estrada, quando algo estranho apareceu à frente. Uma figura escura, esquelética, parada no acostamento. Ela estava imóvel, como se esperasse algo. No primeiro momento, achei que fosse alguém precisando de ajuda. Mas conforme fui me aproximando, percebi que havia algo profundamente errado com aquela silhueta. Meu farol iluminou a coisa por um breve momento, e eu vi... Meu Deus, eu vi. Era uma criatura magra, sua pele era seca e acinzentada, como se tivesse sido sugada de toda a vida. Os olhos eram fundos, 2 buracos negros, e sua boca estava aberta em um sorriso disforme, revelando dentes longos e apodrecidos. Eu congelei por um instante, mas o instinto falou mais alto. Pisei fundo no acelerador. O caminhão passou voando pelo estranho ser, e olhei pelo retrovisor na esperança de vê-lo desaparecer na escuridão. Mas não. Ele estava no meio da estrada, olhando diretamente para mim. Fiquei aterrorizado. Meu peito ficou pesado e minha respiração acelerou. Eu sabia que deveria continuar, ignorar aquilo,
mas algo dentro de mim dizia que aquilo não ia acabar ali. A chuva começou a engrossar, e o som das gotas contra a lataria do caminhão ficou mais alto. Me concentrei na estrada e tentei me convencer de que era apenas um andarilho, um homem doente, talvez um morador de rua perdido no meio do nada. Mas no fundo, algo em mim já sabia a verdade. Eu tinha acabado de encontrar o corpo seco. O caminhão avançava rasgando a estrada escura, a chuva castigava o para-brisa, e eu tentava convencer a mim mesmo de que tudo aquilo não passava de cansaço, de um jogo sujo da minha mente exausta. Mas no fundo, eu sabia que aquilo era real. O medo pulsava em minhas veias como uma corrente elétrica. Meu corpo estava tenso, os dedos cravados no volante. Olhei rapidamente pelo retrovisor. Nada. A figura havia desaparecido. Foi só coisa da sua cabeça, Rafael. Só coisa da sua cabeça. Murmurei para mim mesmo, tentando me acalmar. Mas algo dentro de mim dizia que não era só isso. Segui viagem por mais alguns quilômetros, mas a sensação de estar sendo observado não me abandonava. Meus olhos se revezavam entre a estrada e os espelhos retrovisores, como se esperassem ver aquela coisa surgir novamente. O cansaço começou a pesar. Meus olhos ardiam, e eu sabia que precisava parar um pouco. Foi então que vi uma placa indicando um pequeno vilarejo a 5 quilômetros dali. Talvez fosse um bom lugar para descansar e afastar aqueles pensamentos estranhos da cabeça. Diminuí a velocidade e peguei a estrada de terra que levava até lá. A vila era pequena, com casas antigas e afastadas umas das outras. As poucas lâmpadas dos postes piscavam como se estivessem prestes a apagar, e as ruas estavam completamente desertas. Parecia um lugar esquecido pelo tempo. Estacionei o caminhão em frente a um pequeno bar com uma placa gasta pelo tempo. Desci do veículo, sentindo o vento gelado da noite chicotear meu rosto, misturado com o cheiro de terra molhada e algo mais, algo podre. Empurrei a porta do bar e fui recebido pelo olhar curioso de alguns poucos moradores que estavam ali. O ambiente era rústico, com móveis velhos de madeira e um cheiro de álcool misturado com mofo. Caminhei até o balcão e pedi um café. O atendente, um senhor de pele enrugada e olhos fundos, me serviu sem dizer uma palavra. O silêncio no local era incômodo. Estranho ver alguém passando por essas bandas a essa hora, murmurou um dos homens sentado perto da entrada. Pois é, outro concordou. Ninguém costuma pegar essa estrada de noite. Fiquei em silêncio por um momento, tomando um gole do café quente. Não sabia se deveria falar sobre o que vi, mas algo me dizia que eles já conheciam aquela coisa. Eu vi um homem na estrada. Minha voz saiu baixa, mas o efeito foi imediato. O bar inteiro mergulhou em um silêncio sepulcral. O atendente parou de limpar um copo e olhou diretamente para mim. Como ele era? Perguntou, a voz rouca e cheia de receio. Engoli em seco e descrevi o que vi. A pele seca e acinzentada, os olhos fundos e mortos, o sorriso horrível e disforme. A cada palavra minha, os rostos dos moradores ficavam mais pálidos. Você viu? Ele... murmurou o senhor atrás do balcão. O corpo seco, sussurrou uma mulher ao fundo com os olhos arregalados. O silêncio no bar ficou insuportável. Eu não queria acreditar naquilo. Era só uma lenda, certo? Apenas mais uma história de terror contada por gente do interior. Mas então, por que todos ali pareciam tão apavorados? O velho atrás do balcão suspirou e se inclinou um pouco para frente. Nossa... O corpo seco não é só uma história, ele é uma maldição, começou. Dizem que quando uma pessoa é má em vida, mas má de verdade, sem redenção, sem esperança, nem o céu e nem o inferno o aceitam quando morre. Engoli em seco. Essas pessoas não são enterradas como nós. Elas apodrecem em pé, secam, se tornam um ser condenado a vagar pela terra para sempre, assombrando os vivos. O ar no bar ficou pesado. Ele já foi um homem? Perguntei, sentindo um arrepio gelado percorrer minha espinha. O velho assentiu. Há muitos anos havia um fazendeiro por essas bandas. Um homem cruel, que espancava a esposa, os filhos, e qualquer um que cruzasse seu caminho. Matava seus empregados por diversão, roubava dos mais pobres. Um verdadeiro demônio em pele de homem.
A essa altura, todos no bar ouviam em silêncio absoluto, o medo estampado em seus rostos. Quando ele morreu, seu corpo nunca foi encontrado. Alguns dizem que tentaram enterrá-lo, mas a terra o rejeitou. Outros dizem que ele apodreceu em pé, seco como um galho morto, amaldiçoado a vagar pela eternidade, buscando vingança contra aqueles que cruzam seu caminho. Meus músculos ficaram tensos. E agora ele está atrás de mim? Perguntei, minha voz quase falhando. O velho apenas me encarou por alguns segundos antes de dizer algo que fez meu coração disparar. Se você o viu, ele já te escolheu. Saí do bar com uma sensação horrível no peito. A chuva havia diminuído, mas o vento continuava forte, trazendo consigo um uivo distante, como um lamento. Subi rapidamente no caminhão, sentindo um frio estranho na espinha. Girei a chave na ignição, mas o motor morreu. Vamos, vamos, murmurei, tentando de novo. Nada. O caminhão simplesmente não ligava. Meu coração começou a martelar no peito. Tentei mais algumas vezes, mas foi inútil. Foi então que eu vi, no reflexo do retrovisor, a silhueta. Aquele ser estava ali. Ele estava parado no meio da estrada, me observando. O sorriso horrível ainda estampado no rosto seco e desfigurado. Um trovão iluminou o céu por um breve momento, e foi o suficiente para eu ver. Ele estava mais perto. O desespero tomou conta de mim. Tranquei as portas e segurei o volante com força. Meu corpo inteiro tremia. Toque. Um som seco na lataria do caminhão, como se algo tivesse arranhado a porta do passageiro. Toque, toque. O som agora vinha da janela ao meu lado. Minha respiração ficou curta. Meu coração parecia querer saltar pela boca. Devagar, virei o rosto e quase gritei. Ele estava ali, colado ao vidro, me olhando. Seus olhos eram 2 buracos sem vida. A pele ressequida se grudava aos ossos e sua boca tremia em um sorriso macabro. Então ele falou. A voz saiu baixa, rouca, como o farfalhar de folhas mortas ao vento. Você não pode fugir. Meus dedos cravaram no volante. O pânico tomou conta de mim, mas algo dentro de mim me fez reagir. Com um grito, girei a chave com toda a força. O motor rugiu, pisei fundo no acelerador e o caminhão deu um solavanco para frente. O corpo seco soltou um grito gutural, um som distorcido e horrível, enquanto o caminhão disparava pela estrada. Olhei pelo retrovisor. Ele ainda estava lá, mas desta vez, parado, observando enquanto eu me afastava. Só parei de dirigir quando já estava a quilômetros de distância daquela vila maldita. Meu corpo inteiro tremia e o suor escorria pela minha testa. Eu nunca mais passei por aquela estrada. Nunca mais voltei para aquela região. Mas até hoje, quando paro para descansar nas estradas escuras do Brasil, sinto que estou sendo observado. E às vezes, quando olho pelo retrovisor, eu vejo aquele sorriso seco e morto me esperando. Meu nome é Ana, tenho 21 anos e sou estudante de biologia. Sempre fui apaixonada por explorar a natureza, conhecer novas paisagens e entender a fauna e a flora ao meu redor. Mas depois do que vivi, nunca mais consegui me aventurar em nenhum lugar isolado sem sentir um medo indescritível. Eu costumava acreditar que lendas eram apenas histórias inventadas para assustar crianças e manter as pessoas longe do perigo. Mas hoje, eu sei que algumas são muito reais. No ano passado, durante as férias da faculdade, fui passar um mês na fazenda da minha tia, no interior de São Paulo, um lugar afastado da cidade, cercado por matas fechadas, trilhas e uma represa antiga que abastecia a propriedade. O ambiente era tranquilo e aconchegante, com aquele clima gostoso do campo, onde os dias eram longos e as noites silenciosas, cortadas apenas pelos sons dos grilos e do vento balançando as folhas. Desde pequena, eu adorava visitar aquela fazenda. Sempre passava os verões ali, explorando os arredores, brincando no riacho e ouvindo as histórias que os trabalhadores contavam ao redor da fogueira. Mas, naquela vez, algo estava diferente. Minha tia parecia mais apreensiva que o normal. Logo na primeira noite, enquanto jantávamos, ela fez um alerta.
Ana, não vá muito longe sozinha. Tem coisas nessa mata que é melhor deixar quietas. Ela disse, o tom sério, quase severo. Fiquei intrigada. Minha tia nunca fora supersticiosa. Sempre foi uma mulher prática, acostumada com a vida dura do campo. Perguntei a ela o motivo daquela preocupação, mas ela apenas balançou a cabeça e murmurou. Apenas me prometa que não vai se afastar demais. Assenti sem dar muita importância. Para mim era só um cuidado exagerado. Mas então, no dia seguinte, ouvi os peões conversando perto do curral. Falavam sobre algo que imediatamente chamou minha atenção. O corpo seco anda por essas terras. O Pedro disse que viu ele semana passada, lá perto da mata fechada. Comentou um deles, em um tom quase de sussurro. Corpo seco? Perguntei, me aproximando curiosa. Os homens se entreolharam como se não quisessem me assustar, mas um deles, mais velho, resolveu responder. É uma alma penada, menina. Um homem tão ruim em vida que nem a terra quis engolir. Quando morreu, o corpo dele não se decompôs. Foi rejeitado pelo céu e pelo inferno. Agora ele vaga por aí, sugando a vida de quem cruza seu caminho. Explicou. Como assim sugando a vida? Perguntei, tentando esconder o ceticismo. Se sentir um cheiro de coisa podre, corra. Se ouvir a voz de alguém conhecido te chamando na mata, não atenda. Ele te atrai, te pega e suga tudo o que você tem até virar só pele e osso, igual ele. O homem disse sério. Eu ri, achando que fosse só mais um conto de terror inventado para assustar forasteiros. Mas a expressão dos peões era sombria. Eles acreditavam naquilo, e pelo olhar inquieto da minha tia, ela também acreditava. 2 dias depois, eu entenderia o porquê. Naquela tarde, decidi explorar uma trilha que levava até um antigo galpão abandonado. Peguei minha mochila, garrafa d'água e um caderno de anotações, já que gostava de registrar as plantas e insetos que encontrava pelo caminho. O sol ainda estava alto, e eu tinha certeza de que voltaria antes do anoitecer. O caminho era lindo, cercado por árvores enormes e antigas. O cheiro da terra molhada misturava-se com o aroma das flores do campo. Tudo parecia normal, até que comecei a notar mudanças sutis. A primeira coisa que me incomodou foi o silêncio. O som dos passarinhos que antes preenchia o ambiente sumiu por completo. Não havia canto de grilos, nem barulho de vento. Apenas um silêncio profundo e opressivo. A segunda coisa foi o cheiro. No início era fraco, mas conforme avançava, se intensificava. Um cheiro doce e enjoativo, de carne apodrecendo ao sol. Meu estômago embrulhou e minha pele se arrepiou involuntariamente. Foi então que senti que não estava sozinha. Meus instintos gritavam para que eu voltasse, mas minha curiosidade me impediu. Continuei andando, atenta a qualquer movimento. O cheiro ficou insuportável e minha visão começou a embaçar. Foi quando o vi. No meio das árvores retorcidas havia uma figura. Alta, magra, seca. A pele parecia esticada sobre os ossos, escura e enrugada como um cadáver ressecado pelo tempo. Os olhos eram buracos fundos e negros. A boca, retorcida num sorriso grotesco. Meu corpo congelou. Não conseguia respirar, não conseguia piscar. O tempo pareceu parar enquanto aquela coisa se movia em minha direção. E então, ela sussurrou meu nome. A voz não era dele, era da minha mãe. O medo explodiu dentro de mim como um fogo incontrolável. Meu coração batia descompassado e minhas pernas pareciam presas ao chão. Ana, vem cá, minha filha. A voz era fraca, mas familiar. Era exatamente o tom doce da minha mãe quando me chamava para dentro de casa. Na infância, meu instinto me dizia para correr, mas uma parte irracional do meu cérebro queria responder. Queria atender aquele chamado. Foi quando me lembrei do aviso dos peões. Se ouvir a voz de alguém conhecido te chamando na mata, não atenda. Com um esforço descomunal, fechei os olhos e me obriguei a me mover. Girei nos calcanhares e corri. Corri como nunca havia corrido antes, sentindo o cheiro podre se intensificar atrás de mim. Eu sabia que ele estava me perseguindo. Os galhos rasgavam minha pele, meus pulmões queimavam, mas eu não parava. O desespero me impulsionava. Meu único pensamento era sair dali. Quando avistei a cerca da fazenda, senti um alívio momentâneo.
Pulei por cima dela e caí de joelhos no chão, exausta e arfando. O cheiro podre desapareceu, e o peso sobre meus ombros sumiu. Mas eu sabia que ele ainda estava lá, à espreita, na mata. Minha tia me encontrou pouco depois e, ao ver meu estado, soube imediatamente o que havia acontecido. Sem dizer uma palavra, pegou um galho de arruda e passou pelo meu corpo, murmurando orações. Não sei como o corpo seco pode ser destruído. Ele continua vagando, esperando por mais alguém que se aventure onde não deve. E sei que se eu não tivesse corrido, nunca mais teriam me encontrado viva. Eu nunca fui de acreditar nessas histórias. Sempre achei que eram só contos inventados para assustar crianças. Mas naquela noite, voltando da casa da minha avó, aprendi da pior maneira possível que algumas lendas não são apenas histórias. Moro no interior de Minas Gerais, numa cidade pequena cercada por matas e estradas de terra. Minha avó vive num sítio afastado e, para chegar até lá, preciso atravessar um caminho cheio de árvores e escuridão absoluta. Era tarde, perto da meia-noite, quando eu peguei minha moto para voltar para casa. O céu estava limpo, mas a lua mal iluminava a estrada. O único som era o ronco do motor e o canto distante dos grilos. Foi quando vi aquilo. No acostamento, encostado numa cerca quebrada, havia uma figura esquelética, como se a pele tivesse sido arrancada do corpo. Não era um homem normal. Seus olhos eram duas covas profundas, e sua boca parecia ressequida, rachada, sem saliva. Estava imóvel, mas eu sentia que me observava. Meu corpo gelou. Acelerei e passei por ele o mais rápido possível, mas um cheiro podre entrou no meu capacete, forte o suficiente para me fazer vomitar. Olhei pelo retrovisor e quase caí da moto. Ele estava no meio da estrada. Não tinha se movido, mas agora estava ali, parado, na minha rota de fuga. Desesperado, joguei a moto para o lado, quase derrapando no barro. Meu coração martelava no peito. Não queria olhar de novo, mas senti uma presença próxima, como se algo estivesse me acompanhando. Uma sombra longa surgiu ao meu lado, refletida pelo farol da moto. Mas não havia nada ali para projetar aquela sombra. Eu gritei, acelerei sem pensar. Meu único objetivo era sair dali o mais rápido possível. Não sei como consegui chegar em casa, mas quando estacionei a moto na garagem, minhas pernas tremiam tanto que precisei me sentar no chão para não desmaiar. No dia seguinte, tentei convencer a mim mesmo de que tinha sido minha imaginação. Talvez o cansaço, talvez o medo de estar sozinho naquela estrada deserta. Mas então minha mãe me chamou na cozinha, pálida, segurando o capacete que eu tinha jogado no canto da casa na noite anterior. Havia marcas nele, marcas de dedos magros e escuros, como se tivessem tentado arrancá-lo da minha cabeça. Aquela noite me deixou marcas que nunca desapareceram. Durante semanas tive pesadelos. Sonhava com a estrada, com a figura parada na beira do caminho. No meu sonho, eu não conseguia acelerar. Meus braços estavam travados e o cheiro de carne podre invadia minhas narinas. Eu sentia dedos invisíveis tocar em meu ombro, minha nuca. No sonho, a criatura murmurava palavras roucas que eu não conseguia entender. No começo, achei que fosse apenas trauma, até que estranhas coincidências começaram a acontecer. Uma semana depois daquela noite, um amigo do meu pai veio nos visitar. Ele era um senhor de idade, morador antigo da região. Enquanto tomávamos café na cozinha, minha mãe, ainda assustada, comentou sobre o que eu tinha visto na estrada. O velho, que até então ria das conversas, ficou sério. Muito sério. Ele pousou a xícara sobre a mesa e disse algo que fez meu sangue gelar. Você viu o corpo seco. Eu ri, tentando esconder meu nervosismo. Nunca tinha ouvido falar daquela lenda. O velho suspirou e começou a contar uma história que fez cada pelo do meu corpo se arrepiar. O corpo seco, segundo ele, era a alma de um homem amaldiçoado. Alguém que, em vida, tinha sido tão perverso, tão cruel, que nem a terra queria acolher seu corpo. Quando morreu, seu cadáver simplesmente não se decompôs. A pele secou, os músculos atrofiaram, mas ele continuou ali, preso entre este mundo e o outro.
Sua presença era um mau presságio. Quem o via dizia-se, logo encontraria a morte ou seria assombrado por toda a vida. Minha mãe olhou para mim preocupada. Eu tentava não demonstrar medo, mas por dentro eu estava apavorado. O velho continuou. A estrada onde você viu essa coisa já matou muita gente. Teve um rapaz, há uns 20 anos, que morreu bem naquele trecho. Dizem que ele viu alguma coisa na beira da estrada, perdeu o controle da moto e bateu direto num tronco. Foi encontrado com os olhos arregalados e a pele seca como couro velho. A partir daquele dia, comecei a evitar passar por aquela estrada à noite. Mas o medo me seguiu para casa. Pequenos acontecimentos tornaram-se frequentes. Portas se fechando sozinhas. Passos no corredor durante a madrugada. O rádio ligando sozinho com estática. Um dia, acordei com uma sensação estranha e vi algo que me fez quase desmaiar. Minha janela estava aberta. E lá fora, sob a luz fraca da lua, aquela mesma figura estava parada no meu quintal, me observando. Me enchi de coragem e gritei. Mas quando meu pai correu para ver, não havia nada lá. Apenas marcas de pegadas secas no chão de terra. A partir desse dia, minha família chamou um padre para benzer a casa. Aos poucos, as coisas estranhas pararam. Mas nunca esqueci aquela noite. Nunca esqueci os olhos fundos da criatura, a forma como sua sombra se movia sozinha. E nunca mais tive coragem de passar por aquela estrada sozinho. Se você algum dia estiver dirigindo tarde da noite e vir uma figura magra, ressequida, parada no acostamento, não pare. Não olhe para trás. Apenas acelere e reze para que ela não siga você até em casa. Envie a história que deseja ouvir ou envie o seu relato para nosso e-mail. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.